Olá, boizinhos da bolsa. Boi dia, boa tarde e boa noite, tá? Não é uma recomendação de compra ou venda, todos sabemos. E a nossa empresa de hoje vai ser a Movida, certo? A Movida. Vamos lá ver o que a Movida faz. Tem um texto aqui do próprio RI da empresa, né? A empresa surgiu em 2006, tá? Resumindo o que ela faz, ela aluga carros, tá? Dizendo a própria empresa, conta com a frota mais nova do Brasil. Tá? E nós vamos agora destrinchar um pouco da empresa para ver se vale a pena ela entrar na nossa carteira. Então, novamente usaremos o site Status Invest. Já estamos aqui, já conseguimos descobrir o ticker da empresa. Tá? Novamente, o ticker é o nome pela qual a empresa é negociada na bolsa. Então, MOVE3. Tá? Vamos lá para a Movida. Temos aqui valor atualizado de R$ 7,91, tá? Cotação atual. Ela teve um mínimo de R$ 6,09 e bateu um máximo aí de R$ 17,00 no último ano. Nota o dividend yield dela, 18%, tá? Um dividendo alto, porém nós temos uma desvalorização no último ano de 43%. Tá? Novamente, o dividend yield é calculado em cima da cotação atual, tá? Em cima da cotação atual. Mas os boizinhos da bolsa já sabem disso. Últimos 5 anos aqui a cotação da Movida. Nós podemos ver que ela tem vários altos e baixos. Tá? Chegou aqui próximo de R$ 4,00. Em 2020 estava ali antes da pandemia, né? Num patamar de aproximadamente ali R$ 19, R$ 20. Sofreu com a pandemia e vem oscilando, tá? Vem oscilando até o dia de hoje. Dos indicadores aqui fundamentalistas, nós temos algumas informações importantes. Já falamos do tag along, tá? Novamente uma proteção que é concedida aos acionistas minoritários, tá? No caso de venda do controlador, de mudança no controle da empresa. Tá? Dados aqui importantes. Novamente, o PL é um dado importante para a gente ver, dá a ideia de quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros daquela empresa. Tá? Um PL de 5 não é um PL ruim, tá? Poderia ser melhor. Para a Bolsa Brasileira está um PL aceitável. Tá? Temos um P sobre VP aqui de praticamente 1, ou seja, mais a empresa vale ali mais ou menos, está valendo hoje mais ou menos ali o que ela tem de patrimônio. Temos aqui outros indicadores preocupantes. Tá? Nós temos uma margem bruta muito boa, 37%, né? De todos os negócios que ela consegue gerar, de todo o que entra na empresa. Tá? Aqui ela tem uma margem de eficiência ali muito boa, porém ela tem uma margem líquida também apertada. Tá? Nós temos aí margem líquida apenas de 5%. Ou seja, é uma empresa que apresenta muitos custos. Apesar de gerar uma margem boa, ela ainda tem uma margem apertada. Mas não é só coisa ruim, não. Temos também indicadores aqui que fundamentam talvez uma entrada na carteira. Novamente, não é recomendação de compra ou venda. Tá? Ela conseguiu aumentar a receita e os lucros nos últimos 5 anos. Tá? Conseguiu aumentar a receita e lucro nos últimos 5 anos. Dividendo, já sabemos o que é dividendo, já falamos no vídeo da Marfrig, tá? E nós temos aqui os dividendos dos últimos 5 anos, podemos colocar também um período um pouco maior, tá? Período aqui puxando desde 2018 aqui até 2022. Pode ver que ela paga dividendos constantemente, tá? Em 2022 pagou bastante dividendos, tá? Pagou bastante dividendo. E aqui mais embaixo nós temos também distribuído por Datacom. Já sabemos o que é a Datacom, tá? E é uma empresa que paga várias vezes ao ano. Pode ver, em 2022, ela pagou aí praticamente de 4 em 4 meses, tá? É uma empresa que paga dividendos e juros sobre capital próprio. Os senhores ainda lembram a diferença, né? Juros sobre capital próprio, o investidor, o acionista, ele vai ter descontado uma parte de imposto de renda. Já o dividendo, tá? Ele cai líquido na conta. Tá? Então já sabemos o que é dividendo, o que é juros sobre capital próprio. E vemos que ela recorrentemente, tá? Paga e vem pagando bons dividendos, tá? Recorrente.
Isso é importante para a nossa carteira, que é focada em uma carteira de dividendos. Tá? Não houve grupamento, falaremos sobre isso. Não houve desdobramento, também falaremos sobre isso em outros vídeos. E também não houve bonificação. Vamos aqui para o payout. Já falamos o que é payout também. Tá? É quanto do lucro a companhia repassa aos acionistas. Tá? Nós temos aqui um payout médio de 41%, um payout bastante alto, ou seja, de tudo que a empresa lucra, a média é que ela pague 41%, tá, de dividendo aos acionistas. Estamos aqui com payout de 29%, tá? E pode ver que a empresa ela vem dando lucro, tá? Vem dando lucro correntemente. 2014 deu lucro, 2015, 2016, e os lucros vêm crescendo, assim como a distribuição desses lucros aos acionistas. Tá? Free float, relembrando, free float é quanto das ações da empresa estão à disposição no mercado. Tá? Ela é listada no novo mercado, falaremos disso também em outra oportunidade. E ela tem aqui 36% de free float, das ações que qualquer pessoa pode comprar e vender. Tá? O que é importante a gente ver aqui? Acionistas da Movida. Quem controla a Movida? Simpar. Tá? Ela tem aí 65% das ações ordinárias da Movida. Tem alguma coisa de tesouraria, mas quem controla é a Simpar. Mas o que é Simpar? Nós não sabemos o que é Simpar e vamos jogar aqui também no Status Invest para ver se a gente descobre o que é Simpar. Vamos lá, já está aqui. Simpar. Opa. Simpar. Também separei uma parte aqui. A gente pode ver que é a nossa querida Simpar. A Simpar é uma holding que controla 7 empresas independentes com modelo de gestão único e governança para gerar valor de forma sustentável. Somos mais de 40 mil pessoas. Então nós temos aqui uma holding, tá? Uma holding que controla aí, tá? Uma holding que controla várias outras empresas, tá? A Simpar é a controladora aí de várias outras empresas que, com certeza, pelo menos uma delas, certeza que todos sabem o que é a Movida. Tá? Então, os senhores já ouviram falar, mas talvez não tenham ouvido falar da Simpar, que é a holding que controla a Movida. Tá? Então, a Simpar ela tem vários braços. Tá? JSL faz o quê? Serviços de logística rodoviária no Brasil. A Vamos faz o quê? Locação e venda de caminhões, máquinas e equipamentos. Tá? A Movida, os senhores conhecem, que nós estamos vendo, faz a parte de locação de veículos leves, de aluguel de carros. Tá? CS Brasil, serviços para o setor público, importante, setor público e economia mista. Tá? BBC faz serviços financeiros, tá? Como leasing e conta digital. E Original são concessionárias autorizadas também de veículos leves. Ou seja, está vendo que a holding Simpar ela vem da locação de veículos e equipamentos leves e pesados para pessoas e também para governos, tá? Para o setor público. Por que isso é interessante? Lembra que a gente falou da Marfrig, da diversificação, de não atuar somente no segmento, mesmo estando no segmento de locação? Aqui também nós temos uma holding que é bem diversificada e que controla a Movida, que é dona da Movida. Uma curiosidade, a Foco é outra locadora de carros, tá? Porém, para diversificar sua frota, para aumentar sua frota, a Foco, exemplo, ela loca carros da Movida e reloca para os usuários finais. Tá? Reloca lá para o boizinho, tá, tirou férias, quer pagar menos, tá? Abriu o site, comparou o preço, tá alocando na Foco. Mas por trás daquilo, aquele veículo muitas vezes é da Movida. Tá? A Movida ela tem ali uma frota gigante de veículos e consegue locar tanto para pessoa física, né, quanto para outras empresas e também o setor público, como a gente viu. Então, voltando para a Simpar, que é a dona da Movida. Opa, os senhores podem se perguntar, o boizinho é sempre curioso. Tá? O boizinho curioso se pergunta assim, eu vou comprar a ação da Movida, que é a controlada, tá? Que pagou 18% de yield, ou vou comprar a ação da Simpar, que é a holding controladora, que pagou 8% de yield. Essa é a questão. Tá?
A gente pode ver de cara que a Simpar pagou 8% de yield, porém desvalorizou 15%. Já a Movida pagou 18% e desvalorizou 43%. Aí a gente já tem uma média que elas estariam mais ou menos na mesma métrica, tá? Mas vamos analisar a ação da Simpar. Também oscilou bastante, tá? Nos últimos anos. A ação chegou a bater R$ 36, tá? E hoje está na casa dos R$ 6, R$ 7. Também tem proteção ao acionista minoritário, tag along, isso é importante. Nós temos também um P sobre VP muito baixo, tá? Um preço sobre o valor de patrimônio muito baixo. Opa, preocupante, nós temos um PL esticado. Volta lá, Movida, PL de 5. Simpar, PL de 14. Ou seja, o PL da Simpar está um pouquinho esticado. Tá? A rentabilidade aqui também, eficiência, margem líquida, nós temos uma margem de 2%. Tá? Uma margem líquida menor do que a margem da Movida. Tá? Em torno de 5, 6%. Nós temos também um aumento de receita nos últimos 5 anos. É uma empresa que também, uma hold que também paga dividendos. Tá? Ela vem pagando dividendos de forma recorrente. Tá? Paga dividendos de forma recorrente, porém com uma periodicidade menor. A gente viu que a Movida estava pagando de 4 em 4 meses praticamente, de 3 a 4 vezes ao ano. Tá? Já a Simpar, a gente vê 2 lançamentos no ano, 2 lançamentos, 2 lançamentos, um lançamento em 2019. Tá? Então, se tivéssemos que comprar, escolher entre Simpar, que é a controladora, e Movida, que é a controlada, que resposta poderíamos chegar? O que o boizinho curioso pensa? O que podemos fazer, já que o boizinho está começando? O bom do site Status Invest, não é uma recomendação, se ele sabe, é que ele tem a função de comparar. Exemplo, eu venho aqui na ação da Movida, quero comparar essa ação com outras ações. Tá? Aí o boizinho vai dizer sim, mas seriam ações do mesmo setor? Geralmente nós comparamos ações do mesmo setor. Bancos. Nós vamos comparar Bradesco com o Banco do Brasil, com Itaú, etc, etc. Tá? Porém, nós podemos utilizar também para comparar ações de setores diferentes, para a gente ter uma visão macro. Tá? Então vamos digitar aqui Simpar. Qual o ticker da Simpar? O boizinho já sabe, SIMH3. Tá? Vou adicionar aqui, ou seja, quero comparar ações, tá? Movida com Simpar. E vou apertar em comparar. Opa! De acordo com os indicadores, tá? Friamente falando, boizinho lá bastante matemático, né? E o site fez a comparação aqui, tá? Dos valores, ou seja, ele compara aqui o dividend yield da Movida foi de 18, o da Simpar foi de 8. Então quem ganha? Movida, tá? Preço sobre lucro da Simpar foi 5, da Movida foi 5, da Simpar 14. Quem ganha? Movida. E assim o site automaticamente faz o comparativo entre as ações que vocês desejarem. Uma coisa boa é que você pode fazer isso de até 5 ações. Depois, quando a gente for fazer o vídeo da carteira completa, a gente vai ver que isso aqui vai ser uma ferramenta muito útil na hora de aportar. Em que empresa eu vou aportar na minha carteira? Empresa A ou B? Eu posso utilizar o comparativo do site para me ajudar na escolha. E eu posso adicionar aqui outras empresas. Nós vimos Marfrig ontem, sabemos que é de um setor diferente, setor de frigorífico, já falamos, é um consumo cíclico, tá? Não tem quase nada a ver com locação de carro, porém a gente pode comparar sim as 3 ações, tá? E nós temos aí, de acordo com os valores apresentados no site, tá? O comparativo de qual ação seria melhor. Novamente, não é uma recomendação, tá? Então, já vimos aqui que, em tese, entre comprar Movida e comprar Simpar, eu ficaria com Movida e é Movida que está na carteira. O Skin the Game, nós estamos no jogo, eu estou mostrando primeiramente as empresas que nós temos em carteira, tá? Para que a gente possa falar com um pouco mais de propriedade. Não adianta a gente falar uma coisa e não ter a empresa, ou não acreditar na empresa, ou não saber o que a empresa faz, tá? Então vamos agora
para a nossa empresa lá, Movida, na carteira. A carteira já está aberta. Temos aqui a Movida. Nós temos uma posição de 500 contratos, tá, na Movida. E bora destrinchar aqui a compra. Vamos lá. Primeira compra da Movida foi em 2022, 27/12. 100 contratinhos aqui. Novamente, não é uma recomendação, porém, se a gente for comprando de forma tranquila, sem emoção, pouco a pouco, é mais certo que a gente consiga ter um preço médio melhor, estar melhor posicionado, do que comprar de uma vez, tá? Que comprar as ações de uma vez, sem saber ali, sem ter uma noção, uma possibilidade lá na frente de fazer um preço médio. Tá? Novamente, essa carteira não é uma carteira especulativa, é uma carteira de acumulação e de criação de patrimônio. É uma carteira focada em dividendos. Então, primeira compra, 27/12, 100 contratinhos, paguei R$ 732. Tá? 31/1, a ação estava um pouco mais cara, tá? Porém, ao meu ver, ainda estava barata. Comprei mais 100 contratinhos, tá? O que, de fato, vai elevar aqui o nosso preço médio. Tá? Porém, mês 2, o que aconteceu? Poucos dias depois, a ação caiu mais ainda, a um preço de R$ 6,80. Fiz o quê? Comprei mais 200 contratinhos. E dia 27/2, tá? Pouco tempo atrás, compramos mais um lote de 100 ações a um preço de R$ 6,63. E montamos a nossa posição, estamos com uma posição de 500 contratos montada na Movida. Tá? Deixei aberto aqui o site do BTG, é o banco que eu utilizo, não recomendo, tá? Não posso fazer recomendação, mas é o banco que eu utilizo e gosto. Tá? Já está o Home Broker aberto aqui. E nós vamos aqui ver o gráfico da nossa querida Movida. Tá? E estranhamente, na bolsa, né, estamos aqui no gain. Tá? Estranhamente, estamos no gain. Vamos lá, esperando abrir. Está carregando o gráfico, está em tempo real. Tá logado direto na conta, tempo real, a bolsa está aberta. E observando o gráfico, o que o boizinho vai aprender agora? O boizinho vai aprender a olhar um gráfico. Tá? Falaremos sobre day trade, que é uma coisa preocupante para o boizinho iniciante, tá? Mas não é o foco do vídeo. Inicialmente, nós temos que aprender a ler o gráfico. Tá? Cada barra, cada candle desse, que é falado, como se fosse uma vela do inglês, cada candle, ele significa uma semana. Nós temos aqui, colocamos o tempo gráfico de uma semana. Tá? Então, cada barra dessa é uma semana. Se a barra é vermelha, quer dizer que caiu, o preço caiu. Se a barra é verde, quer dizer que a cotação subiu. Tá? Colocamos o tempo de uma semana porque é uma carteira de longo prazo. Não temos por que olhar tempos menores porque nós não queremos vender nossas ações agora. Tá? Nós queremos economizar, guardar dinheiro, comprar ações, esperar elas se valorizarem e que elas paguem dividendo. Tá? Pagando dividendo, nós compraremos mais ações para que essas novas ações gerem mais dividendo e assim o boizinho vai ficando com o pasto bem gordinho. Tá? Então, o que a gente pode observar aqui? Essa linha azul que está aqui embaixo, ela foi recentemente colocada aí pelo BTG no Home Broker. Tá? Não tinha a posição, essa é a nossa posição, tá? Na carteira. Tá? Essa linha azul aqui, 500 contratos, é a posição na carteira. Tudo bem? Então, essa é a nossa posição. Se a cotação estiver acima, nós estamos no verde, tá? Estamos no gain. Se o gráfico estiver abaixo, nós estamos no loss, estamos perdendo. Mas, novamente, a carteira é focada em dividendos. O que é interessante esse gráfico? Presta atenção. Nós vínhamos aqui numa crescente, correto? 2020. Tá? 2020, 2020, 2020, 2020. O que aconteceu aqui em fevereiro, março de 2020? Pandemia. Então, a cotação aqui simplesmente despencou, tá? A cotação despencou. Os senhores podem ver aqui, ó, cotação despencando. Isso é o boizinho com medo do abate, tá? Boizinho com medo do abate sai correndo, tá? Então, os boizinhos medrosos saíram correndo das ações e foram colocar o dinheiro em um local mais seguro, tá? Boizinho aqui rapidamente saiu com medo das ações, fugiu da nossa querida Movida, não acreditou ali no setor, ou acreditou que o setor ia sofrer muito na pandemia. Aqui, tá? Pandemia. O que acontece? Criou-se um fundo.
Tá? Aqui no fundo do gráfico, ele tem uma cotação ali mais ou menos, bora colocar, arredondar para R$6, R$6 baixo. Tá? Nós temos aqui a cotação R$6 baixo na pandemia. O que aconteceu após a pandemia? A empresa retomou praticamente o patamar pré-pandemia, tá? Em janeiro de 21. Ou seja, a empresa estava operando ali na faixa de R$18, R$19, sofreu com a pandemia, afundou lá para R$6, 6 e pouco, e em menos de um ano depois, pasmem, tá? Pasmem, boizinhos, a empresa recuperou e voltou ao patamar inicial. Nota que quando ela volta a esse patamar pré-pandemia, o que acontece? Existe uma correção natural, tá? E a empresa novamente, devolve parte dos ganhos. Porém, como era uma correção, o que aconteceu depois? Novamente a empresa volta ao patamar inicial e quase rompeu aqui, né, o patamar pré-pandemia, tá, com ganhos. O problema é que depois disso oscilou para baixo, corrigiu, para baixo, corrigiu, para baixo, corrigiu e adivinha, senhores, vamos lá, onde o gráfico toca? Chutem aí onde foi que o gráfico tocou. Exatamente lá na linha da pandemia. Ou seja, quando os senhores estiverem fazendo seus estudos no gráfico, comprarem suas ações, analisem o passado da empresa. Tá? Ninguém sabia que a empresa ia parar aqui, porém era provável que ela parasse porque foi um patamar de susto, um patamar da pandemia. Tá? Então guarde esse valor, os senhores podem fazer várias marcações aí no gráfico dos senhores. Tem alguns programas muito bons nisso, como o Profit, nós falaremos do Profit em uma outra oportunidade. Vai ter um programa aí só sobre o Profit. Tá? Mas agora a gente consegue se virar aqui com o Home Broker. Novamente, o que é interessante? Observar o passado da empresa, como ela reagiu, tá? Para a gente poder marcar tanto a possibilidade dela voltar a um patamar mais baixo, que seria isso aqui, ou seja, teoricamente, não é uma recomendação de compra e venda, teoricamente, essa empresa está num preço atrativo, que é um preço de pandemia, tá? E teoricamente, em pouco tempo, ela pode voltar a patamares aí de normalidade, tá? Que ela conseguiu aí buscar pouco tempo depois da pandemia. Notem o seguinte, nós estamos aqui no preço de R$6, R$7, tá? Se essa empresa buscar somente o último topo, vamos colocar esse último topo aqui, ó, R$14, já é um crescimento de 100%, tá? Se essa empresa que eu comprei a R$6, R$7 aqui chegar ao último topo, que é outubro do ano passado, mais ou menos, tá? Eu já vou estar com um gain de 100%. Eu posso simplesmente vender metade das ações e o que ficar lá é lucro, e o meu lucro vai me render o quê? Dividendos. Tá? É só uma possibilidade, não é uma recomendação. Pode acontecer da empresa daqui para frente começar a subir? Pode. Tá? Assim também, como pode acontecer, não tem fundo, né? A gente cava um buraco da empresa cair. Tá? Pode acontecer da empresa cair e baixar o valorzinho dela. E a gente, como quer boas empresas, tá? Nós já vimos que é uma empresa grande, nós conhecemos a empresa, tá? Tem tudo para dar certo. A gente comprar a empresa num valor bom para ter bons dividendos por muito tempo, tá? E se for preciso vender, a gente vende no lucro, tá? E deixa uma parte lá gerando dividendos. Então, pessoal, esse era o vídeo para hoje, tá? Forte abraço e fica